Olá, queridos alunos do 7º ano, que alegria estar aqui com você, viu? Professora Elisângela, nesta aula falaremos sobre as máquinas simples, isso mesmo, vamos falar sobre as alavancas e os planos inclinados. Bora lá? Como que tá aí o espaço? Isso mesmo, o espaço que você está aí para estudar está favorável? Você está confortável? Que bom! Quero dizer para você que nós estamos em ótima companhia. O professor Kelvin, nosso querido intérprete, está aqui conosco. Querido, bem-vindo! Que bom tê-lo aqui conosco, viu? A nossa aula fica mais rica e significativa com a tua presença. Queridos alunos, tá com o caderno aí? Estão com o caderno aí já no jeito para as anotações? Bora lá então! Para os nossos objetivos desta aula, vamos identificar os tipos de máquinas simples e reconhecê-las no cotidiano. Vamos compreender o funcionamento do plano inclinado, isso mesmo. E quero trazer essa imagem aqui para você, para já nos auxiliar a pensar nesta aula de hoje sobre máquinas simples. Observando esta imagem aqui, quero perguntar para você. Você já brincou de gangorra? Eu já brinquei muito, é muito divertido. E eu pergunto para você, qual que é a relação deste brinquedo com uma máquina simples? Qual que é a relação da gangorra com uma máquina simples? Vou deixar um tempinho para você pensar, observando essa imagem, e eu já retorno para falar mais com você a respeito disso até daqui a pouco. Voltei, gente linda! E aí, tem uma gangorra aí no quintal? Já foi ali aproveitar esse brinquedo e já pensando ali, brincando na gangorra, você já pensou, né? Que relação que a gangorra tem com a máquina simples? Bora lá então. Então, a gente já observa a primeira coisa, né? Duas pessoas, tem que ter ali dois corpos, né? De preferência que tenha um peso ali regular, né? Um peso semelhante, né? Para manter ali o equilíbrio. A gente observa também ali o que, né? Um ponto de apoio, né? Para que então esse brinquedo venha ali funcionar de uma forma harmônica. E claro, não esquecendo do que? Da força que é aplicado nas extremidades da gangorra para que ela venha então ali funcionar e manter ali o equilíbrio, né? A homogeneidade ali no equilíbrio. Mas falando hoje também das alavancas, né? Alavancas e planos inclinados. O que é alavanca? É um objeto rígido. Ele é utilizado, né, com um ponto fixo adequado, que também é chamado do que? De ponto de apoio. Olha ele aqui, ó, né? E para que ele serve? Para aumentar a força que pode ser aplicada sobre o objeto. Então a gente vê aqui na extremidade, né? Vamos pensar assim de uma gangorra, essa tábua que está aqui representando uma gangorra, uma pedra aqui numa extremidade, né? E uma outra força que está sendo aqui aplicada na outra extremidade desta tábua, dessa gangorra. Por exemplo, então, uma pessoa usa uma alavanca para o quê? Erguer uma pedra, né? Para levantar uma pedra. Quando uma força para baixo é aplicada na outra extremidade da barra, a pedra é empurrada para cima. Então, veja bem, quando, né, um corpo, uma força se aplica nessa extremidade, né? Esta outra que se levanta, elevando a pedra. E o ponto de apoio está aqui, então, para sustentar essa força que é aplicada, então, sobre estes pontos extremos aqui da tábua, da gangorra, certo?
Muito bem. O local da alavanca onde a força é aplicada, tá? É chamado do quê? Ponto de ação. Veja aqui, ó. Então, aqui é o ponto de ação, é onde a força é aplicada, ok? E aqui tem a força potente, que é a força que é aplicada nesse ponto de ação. Se a gente se recordar da imagem anterior, para que se levante, então, essa força mais resistente aqui, que é a pedra. E aqui está o ponto de apoio ainda para a execução dessa força, a aplicação dessa força, né? O local, veja bem, o local em que é aplicada a força que ergue a pedra, né, é o ponto de resistência, onde está a pedra, né? E a força que é aplicada é chamada de força resistente, que está aqui sobre o ponto de resistência e o ponto aqui para proporcionar o equilíbrio. Vamos fazer uma atividade? Então vem comigo. Vamos ver o que se pede, né? É uma pergunta, uma questão bem curtinha, uma atividade bem curta. A pergunta é a seguinte: quais são os elementos que compõem uma alavanca? Quais são os elementos? Eu vou dar um tempinho para você copiar essa atividade no seu caderno, manter esse caderno organizado, responder essa pergunta e eu já retorno para darmos continuidade até daqui a pouco. Oi, gente linda, eu voltei. E aí, você fez a realização, respondeu essa questão sozinho? Ou fez ali com a parceria, ali com os colegas da turma? Bora lá então conferir? Muito bem, a pergunta é: quais são os elementos que compõem uma alavanca? Quais são eles? Os elementos são três: o ponto de apoio, ponto de ação e ponto de resistência, né? Ponto de apoio, né, que a gente já viu, ponto de ação, ponto de apoio, né, o ponto de ação, né, e o ponto de resistência. Então, são os elementos, então, que compõem uma alavanca. E elas são classificadas de acordo com o quê? As alavancas. É isso mesmo, elas têm uma classificação e essa classificação se dá de acordo com as posições do quê? Do ponto de apoio e dos pontos de ação das forças potentes e da força resistente, né? Aqui nós temos a alavanca interfixa, né? O que é a alavanca interfixa? O que acontece? O ponto de apoio, veja bem, olha aqui comigo, o ponto de apoio está entre os pontos, tá? Da ação das forças potente e força resistente. Então, nessa máquina simples,
que é a alavanca interfixa, a gente observa o ponto de apoio entre essas duas forças. Quais são as forças que nós mencionamos anteriormente? A força potente e a força resistente, né? A alavanca interresistente, né, um outro tipo de alavanca, aqui o ponto de aplicação da força resistente fica entre os pontos de apoio, tá? E a força potente. Então, a força resistente, ela está entre o ponto de apoio e a força potente da alavanca interresistente. Um outro tipo de alavanca, que é a alavanca interpotente. O que é essa alavanca? É quando uma força potente, tá? Uma força potente, ela é aplicada entre o ponto de resistência, né, e o ponto de apoio. Então, a força potente, ela é aplicada, né, nesse meio aqui que liga a força resistente e o ponto de apoio. Isso ocorre na alavanca interpotente, ok? Então, isso aqui é uma descrição da interpotente. Quero propor para você agora, para pensarmos juntos um pouquinho mais sobre isso. Olha aqui, ó, que a gente observa esse animalzinho bem sossegado. Você tem cachorrinho aí na tua casa? Você tem animaizinho de estimação? Esse aqui lembra, né, aqueles cachorrinhos que a gente costuma ter em casa. Eles são bem assim, folgados, né? Se sentem livres. E olha ali onde que ele tá, né? Uma gangorra, pelo jeito, né? Pela posição que a gente observa que essa alavanca, parece que até então ele tá sozinho, ainda não chegou ninguém ali para brincar sobre ele. Vamos utilizar então dessa imagem e pensar um pouquinho sobre ela? Propõe uma sadia discussão aí com a tua turma, né? Qual que deve ser a posição do ponto de apoio de uma alavanca interfixa para levantar um objeto o mais alto possível? Então, o objeto aqui que a gente observa é esse charmoso cachorrinho aqui, né? Que ele precisa ser levantado. Então, eu vou dar um tempinho aí para você promover uma sadia discussão com a tua turma, propor essa discussão para que então vocês chegam aí a uma conclusão, né? Qual que deve ser a posição do ponto de apoio dessa alavanca interfixa para levantar um objeto o mais alto possível? Claro, eu vou dar um tempinho sim para vocês conversarem sobre isso e eu já retorno para dar continuidade até daqui a pouco. Oi, gente linda, eu voltei. Não vá me dizer que você foi pegar o seu animalzinho de estimação e colocar lá na sua gangorra para então refletir com a sua turma, né?
sobre a posição do ponto de apoio da alavanca, né? O bichinho fica ali esperando, né? Aqui a posição, a gente precisava batizar ele, né? Dar um nome para ele, né? Que tal chamarmos esse animalzinho, então, aqui de cãozinho Rex, né? Que está ali esperando, né? Que uma força seja aplicada lá na outra extremidade para que se levante ele ali, né? Mas aí, qual será a posição do ponto de apoio nessa alavanca? Fez aí uma sadia discussão com a tua turma, com os teus colegas? Parabéns pela dedicação de todos vocês aí nesta aula, ok? Muito bem, falamos então das alavancas, né? Destacamos aí alguns tipos de alavancas e agora nós falamos do plano inclinado. O plano inclinado mais simples possível é formado por uma única peça, como a gente observa aqui, ó, tá? Então, só isso aqui, somente, vem observar comigo essa imagem, somente isso aqui se refere ao plano inclinado. Aqui nós temos uma bolinha, que é para demonstrar ali para nós, né, a importância desse plano ali para o deslocamento de objeto, né? Formado por uma única peça e não possui nenhuma parte móvel. Nenhuma partezinha dessa estrutura do plano inclinado é móvel, né? Não tem como retirar. Trata-se de uma superfície plana, rígida e inclinada, né? Muito utilizado, muito útil, né? Por exemplo, ali, né, a gente observa um plano inclinado ali no meio-fio, né? Ali na calçada para o carro adentrar ali a garagem, também a gente observa isso em muitas casas, né? Ali na garagem, para que facilite ali então, né? O deslocamento do carro, para que as rodas facilitem, para que as rodas se desloquem com mais facilidade nesse tipo de superfície que é o plano inclinado. Então, olha aqui, ó, a gente observa aqui um garoto que está fazendo a movimentação, né? Aqui de um barril, né? E esse plano inclinado, ele está aqui justamente para apoiar o deslocamento. Claro que aqui o garoto está aplicando uma força maior neste barril, porque ele está, né, elevando, está utilizando ali, né, esse plano inclinado, só que está subindo ali o barril. Claro que é uma força bem menor do que se for ao contrário, né, para deixar o barril descer. Mas está aqui, então, a grande importância do plano inclinado. Lembrando que ele pode ser usado para levantar um objeto de um lugar mais baixo, no caso aqui o barril, né, se for subindo, para um lugar mais alto, ou vice-versa também, né, para descer o barril. Ao ser usado, o esforço necessário para mover o corpo, no caso aqui o barril, é menor, principalmente se for para então ele descer. E claro, até mesmo empurrando, né? Vamos pensar aqui esse barril aqui, né? Levando ele aqui acima. O esforço é bem menor utilizando o plano inclinado para elevar este objeto do que ter que pegar ele totalmente ali com um esforço bem maior para elevá-lo ali num ponto mais alto. Ou seja, o plano inclinado, ele favorece e muito ali no deslocamento de qualquer objeto, seja para subir ou seja para descer esse objeto. Quanto menor for a sua inclinação, ok? Maior será o comprimento do plano e menor será o esforço que vai ser aplicado, né? O esforço necessário para movimentar, para mover ali um determinado objeto para um lugar que seja mais elevado, conforme a gente observou aqui na ação desse garoto aqui com o barril, utilizando este plano inclinado, né, para então elevar este objeto, né, para um lugar mais elevado. Bora lá fazer uma atividade? Topa? Tá com o caderno bem organizado? Então vem comigo então, vamos conferir. Trata-se de uma pergunta bem curta, você vai anotá-la bem rapidinho no teu caderno. Então eu pergunto para você: qual que é a principal utilidade do plano inclinado? Ah, tá fácil, né? Falamos tanto dele agora. Qual que é? Qual que é a principal utilidade dele? Então, eu vou dar um tempinho para você anotar. Nossa, parece que eu já até vi você correndo ali na calçada, ali na garagem, já observando os planos inclinados aí que você tem na tua casa e pensando, para que serve isso? E logo já vem ali na sua memória, né? Todas as ações, todas as tarefas que são executadas ali através do plano inclinado. Vou dar um tempo para você copiar essa questão, para você responder, e eu já retorno para juntos conferirmos até daqui a pouco.
Voltei, gente linda. Foi fácil fazer, foi fácil copiar, porque é uma questão bem curtinha e foi mais fácil responder também, né? Qual que é a principal utilidade, então, do plano inclinado? Bora lá, então, conferir. Ele é usado para quê? Para ajudar a mover um objeto para um lugar mais alto ou mais baixo com menor esforço, né? Como a gente viu, então, aqui, né? Neste barril, movimentar um objeto, seja de baixo para cima ou seja de cima para baixo. Claro, com menor esforço aplicado, né? Do que se tivesse que pegar, levantar do chão e elevar esse objeto num ponto mais alto. Então, o esforço é bem menor, ok? Muito bem, o que nós vimos nesta aula? O conceito de alavanca, tipos de alavancas, o conceito de plano inclinado. Eu espero que você tenha gostado, feito muitas anotações, mantenha o teu caderno sempre organizado para socializar com teus colegas e apresentar para a tua professora. E eu desejo que você e a tua família fiquem muito bem, com muita saúde. Até breve!